Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos aqui em mais um programa hoje e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um assunto que nos últimos anos, a gente tem que falar infelizmente, né? Mas infelizmente a gente tem falado com muito mais frequência e nós também, nós médicos e todas as outras especialidades também de apoio, a gente tem dado um ênfase muito maior do que há anos atrás. Então hoje nós vamos falar um pouco a respeito do autismo e também nós vamos falar um pouquinho a respeito do transtorno de déficit de atenção, o TDAH. Então nós estamos fazendo um programa especial para aquelas pessoas que têm esse tipo de transtorno e também para aquelas pessoas que são familiares, né? Para as mães, irmãs, avós, tias, irmãos, pais, das pessoas que têm esse tipo de transtorno e que hoje em dia a gente consegue tão bem conduzir, né? Quando obviamente visto a tempo. Então, você está em mais um OncoCast, que é um programa produzido pela nossa clínica OncoPrime. E hoje, para falar um pouco sobre os temas que a gente acabou de dizer, está aqui comigo a doutora Radassa. Ela é psiquiatra. A Radassa é filha aqui da nossa cidade, filha de Rondonópolis. Fico muito feliz quando a gente traz pessoas aqui, viu, Radassa? Filhos de Rondonópolis. Isso é uma coisa muito legal. Então, quero te agradecer muito pelo seu tempo, quero te agradecer de você ter vindo aqui falar num tema extremamente importante. Obrigada, Neto, também pelo convite, né? Eu fico honrada de também, né, estar aqui conversando a respeito desses temas desses transtornos, né, de autismo e TDAH que são tão prevalentes atualmente, né? Radassa, vamos começar falando um pouco sobre o transtorno do déficit de atenção, o TDAH, e hiperatividade, né? Eu queria que você, para quem estivesse escutando a gente, que você definisse o que é o TDAH e também quais os sintomas. Geralmente são as mães, né? As pessoas adultas, hoje a gente tem feito diagnóstico em adulto, mas geralmente é em criança, né? Então, queria que você definisse o que é e também os sintomas, né? Uhum. Então, o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, ele já mostra os sinais desde a infância, né? E ele é mais caracterizado, assim, quando a criança tem um predomínio mais de uma hiperatividade, não consegue ficar parada, né? Tem uma dificuldade de manter as atividades, não consegue, assim, manter um ritmo escolar, e isso em vários âmbitos também, Concentração né? também, né? Isso. Ele afeta principalmente essa questão muito de hiperatividade, dele não parar, e tem o déficit de atenção, né? Tem o predomínio desatento e o predomínio mais hiperativo. O do déficit de atenção é muito assim, às vezes aquela criança que não consegue ter um rendimento escolar, você vê que ela está sentada assim, não consegue focar, tem muita dificuldade na escola, e isso não só na escola, mas também em casa, que às vezes esquece de fazer as atividades, não consegue ter um término assim de tudo que vai fazer, Sim. né? Então, seria mais isso, né? Esses sintomas, o importante dos sintomas é assim, para a gente falar que é um transtorno, né? Tem que ter um prejuízo, né? Para a criança, tem que estar trazendo um prejuízo, e às vezes não só em um âmbito de ambiente. Então, tem que ser na escola, tem que ser em casa, né? Não, às vezes a criança tem só o prejuízo na escola, mas em casa também consegue estudar, né? Consegue ter um rendimento. Então, ela tem que ter em vários âmbitos, né? Entendi. Eu disse, hoje a gente vê muito isso nas crianças, obviamente. Uhum. Ou seja, nós estamos falando de diagnóstico precoce, né? Sim. Porque eu penso que isso o que acontece é que quando a gente traz esse tipo de informação, e o que a mídia tem feito nos últimos tempos é trazendo e dando muita importância, devida importância para essas doenças que nós estamos falando aqui hoje, você consegue fazer com que essa pessoa seja tratada e aceita, né? Eu vim de uma época onde não era muito comum, né? A gente tinha dificuldade em fazer esse tipo de diagnóstico, né? Então, exatamente por isso que eu falei que a gente vê, sim, o diagnóstico mais comum hoje em criança, mas eventualmente, se você
procurar assim, o histórico de alguns adultos, a pessoa nem sabia que tinha, eu não consigo concentrar nisso ou daquilo, eu sou mais de trabalho de determinada maneira. Você puxa um gancho com a infância daquela criança, você consegue chegar no diagnóstico, né? Nós vamos falar de autismo um pouco mais para frente. Recentemente, acho que foi Cláudia Hanna, uma atriz, não sei se você viu, ela apareceu na mídia falando que foi diagnosticada já com uma certa idade, ela tem mais de 50. Então, essas situações são situações que a gente está vivendo de uma maneira um pouco mais precoce hoje, acho que por conta disso que nós estamos fazendo. Por isso que eu acho muito legal a gente falar a respeito disso. Sobre o diagnóstico, quando a mãe familiar percebe que está acontecendo algumas desses sinais, desses sintomas que você acabou de falar, como que é feito o diagnóstico? Assim, obviamente, para a pessoa que está assistindo a gente agora, ela não vai inicialmente procurar o psiquiatra logo de cara, né? Para chegar até você, tem que ter passado em outras pessoas. Como que é feito o diagnóstico, então? Então, o diagnóstico, ele é feito através, né, de uma consulta com uma anamnese completa, né? Então, a gente vê todo o histórico da criança ou do adulto, né? Puxa mesmo tudo isso da curva, né, vital dele. A gente puxa também até procurando fatores de risco, né? Puxa, assim, como que foi a gestação? Né, ele nasceu prematuro, a mãe teve algum problema durante o parto, né? Tomava alguma medicação, né, durante a gestação. Então, a gente faz todo esse diagnóstico, toda a anamnese, né, para depois a gente suspeitar do diagnóstico, né? E o diagnóstico, assim, a gente tem que ver se isso é uma coisa persistente, né? Se às vezes não é um momento da criança, um momento de mudança, né? E tem que ter pelo menos mais de 6 meses, né? Esses prejuízos, tanto nessa questão da hiperatividade, do prejuízo da atenção, da concentração. Então, é bem importante isso. Eu acho que aí já entra também em critérios, né? Porque você segue critério para dar diagnóstico, né? Sim, com não certeza. ele não está conseguindo tirar nota e pronto, né? Não é isso, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, dos critérios que você usa para poder fechar um diagnóstico, né? Porque eu acho que isso é muito importante, né? Isso. Então, dos critérios diagnósticos mesmo, né, para eu pegar e fechar, né, chegou uma criança aqui para mim que está com uma suspeita, né, de TDAH. Então, tem que ser uma coisa persistente por mais de 6 meses e ela tem que ter alguns critérios. Esses critérios seriam essa dificuldade de manter a atenção, dificuldade de terminar as tarefas, né, uma dificuldade de manter-se sentado mesmo, né. Aquela criança que às vezes não tem também muito filtro, vai lá e não tem muitos colegas, né? Porque ninguém consegue ficar junto com a criança, às vezes, ou assim, nesses casos seriam mais da hiperatividade, né? Então, eu vejo tudo isso, né? E também aquilo que você falou, né? Que não só em um lugar, né? Não só em um ambiente, né? Isso. Isso é importante, porque tem que ter pelo menos, tá no âmbito da escola, tá na família, né? Tá também, assim, né, nesses 2 âmbitos, que normalmente é mais relacionado com a criança, né? Porque às vezes, tem alguma coisa só na escola que está acontecendo. Então, a gente tem que investigar. Será que essa criança também não está sofrendo bullying, alguma coisa assim, Exatamente. né? Só para a gente fechar, eu queria te perguntar um negócio. Geralmente, as crianças, as mães que te procuram, desculpa, vem encaminhado do clínico geral, do pediatra ou do psicólogo, assim? Como que é a frequência no seu consultório? Então, normalmente essa criança ela já vem encaminhada, já chega de um psicólogo ou de um pediatra, né? Mesmo, E assim, tem outras coisas que a gente também, né, quando vai fazer o diagnóstico, tem algumas escalas que eu posso aplicar, né? Algumas escalas para classificar mesmo, né? Se isso é uma coisa que está trazendo muito prejuízo, se não traz, né? Então, tem toda essa classificação e para caracterizar mesmo, se realmente é um transtorno que está fazendo mal, né? Ou não. E assim, tem muito se falado sobre essa avaliação neuropsicológica, né? Muitos falam assim, precisa da avaliação neuropsicológica. Sim, realmente é uma das ferramentas que a gente pode usar, né? Essa avaliação.
Normalmente são várias escalas, né, que a gente vai testando e testa tanto a inteligência da criança, a atenção, a memória, né? Então é uma coisa bem complexa, assim. Normalmente a gente às vezes precisa de mais de uma consulta para a gente pegar e fechar o diagnóstico, né? Porque realmente a gente é uma das coisas que vai ficar para sempre. Sim, exatamente. Às vezes, né, às vezes existe lá o peso do diagnóstico também, né? O rótulo, né? Então isso tem que ser muito bem feito também, eu penso, que é para você eventualmente não trazer, às vezes na ânsia de querer ajudar, trazer um prejuízo, né? A gente quando olha de fora pensa muito nesse tipo de coisa, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa que você falou a respeito dos fatores de risco. Você falou que Uhum. na anamnese pergunta a respeito de gestação e etc. Então, eu acho que queria que você falasse um pouquinho dos fatores de risco, se ficou algum para trás que você não falou, e uma curiosidade que eu tenho a respeito da genética, se existe influência genética na manifestação desse tipo de transtorno. Então, do TDAH em si, ele tem bastante influência genética. É até assim, 70 a 80% de chance, né, de uma pessoa tem familiares, né, de primeiro grau que tem o TDAH. Então, a genética no TDAH em si influencia bastante. Né? E tem outras condições que também podem influenciar, né? Além dessas questões de gestação, de parto, né? Se a criança nasceu prematura, se teve uma intercorrência durante o parto, ou seja, faltou oxigênio, né, na hora do parto, né? Teve uma anóxia. Tem outras coisas também. Uso de medicação, tem algumas medicações que podem influenciar no TDAH. Use medicação no parto, não, pela criança depois. Durante a Durante a gestação. gestação, tudo na gestação, Isso. sim. Assim, essa questão da medicação, foram feitos alguns estudos com relação a anticonvulsivantes, Eu entendo. principalmente o ácido valproico, que ele está muito ligado ao TDAH e ao autismo, né? Então, assim, mulheres que têm epilepsia e fazem uso de ácido valproico durante a gestação, já tem estudos mostrando que isso pode aumentar o risco de TDAH e autismo, né? Mulheres que também foram, assim, submetidas às vezes a metais pesados, como chumbo, né? Isso também é um fator de risco. E tem outras coisas que também são fatores de risco, né? Além disso, o ambiente, né? O estresse, muito ligado assim na parte da gestação também, e o uso de outras substâncias, às vezes um pouco ilícitas, né, na gestação. Por exemplo, mulheres que fumam durante a gestação, mulheres que bebem durante a gestação. Então, isso também influencia bastante. Outro fator muito importante, que agora na atualidade, né, a gente vê muito a respeito disso, é a idade mais avançada dos pais, É né? verdade. Os pais, quando eles, assim, têm a criança, depois dos 35 a 40 anos, isso também já vai influenciar, tanto no autismo como no TDAH No também. TDAH. É, 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 essa, infelizmente, a sociedade moderna, ela, eu acho que felizmente até tem aumentado muito a tecnologia, mas eu queria te perguntar a respeito as crianças desde pequena, a respeito disso, do uso da tecnologia. As crianças desde pequena, né, hoje os pais eventualmente dão lá um tablet ou celular e etc. Existe algum estudo que fala que isso tenha alguma influência, tanto em um quanto outro? Obviamente, o autismo eu penso que não, mas o TDAH, existe alguma coisa nesse sentido? Existe bastante coisa a respeito disso, tanto no autismo como no No TDAH. autismo também, né? Aham, sim, porque a criança, quando ela vai sendo submetida a esses estímulos muito Estímulos. rápidos, É. né? E assim, tempo de tela muito excessivo, mais de 2 horas de tempo de tela, a criança vai tendo prejuízo da Hum. atenção e da concentração, porque o cérebro dela acaba ficando assim, sempre muito estimulada, né, com vídeos e com televisão, né? E isso depois ela vai ter um prejuízo, vai trazer um prejuízo na atenção dela para ela conseguir manter uma atenção, porque esses estímulos é difícil a gente ter assim fora, né, do mundo virtual. Olha, eu te pergunto isso porque é o seguinte, vocês não, eu acho. Tanto você quanto o Gabriel, vocês nasceram numa época onde o computador já estava aí. Eu terminei a faculdade sem computador. Não existia. Eu fiz. Não existia a mão de todo mundo, era muito caro. Uhum. Eu fiz na residência, na minha residência, a gente atendia 100 pessoas.
de oncologia numa manhã, tem a 150, era na mão, sem computador. No meio da residência, eles compraram um computador. E depois eu comprei o computador quando eu estava no final da residência. Isso faz quantos anos atrás? E eu me lembro muito bem de uma coisa. Quando eu tinha que ficar muito tempo no computador, vocês, provavelmente, essa geração que está assistindo não vai, as mais novas não, mas quando eu tinha que ficar muito tempo no computador, eu sentia como se fosse uma ressaca, porque a minha visão, ela funilava como se estivesse numa caixa. Então eu tinha que sair de lá e andar, jogar, fazer algum exercício, fazer algum esporte, etc. Então isso, obviamente, depois a gente vai perdendo isso, porque o computador hoje faz parte da nossa vida o tempo todo e é o que nós temos, então as pessoas não têm. Mas não tem esse tipo de visão. Mas eu vim de uma situação onde a gente não usava nada, para de repente começar a usar uma caixinha assim. Então, isso foi uma coisa que eu senti que eu tive no dia a dia. Eu tinha que sair, tinha que dar uma volta, etc., porque eu tinha aquela sensação de ressaca mesmo, de ficar. E hoje eu perguntei por causa disso, porque se isso pegava gente que não era virgem de ficar na frente disso e de repente ficava um bom tempo fazendo alguns trabalhos, o que não faz, né, com a criança até porque fica o tempo todo para não incomodar muito com o dispositivo. E talvez isso a gente vai entender muito melhor com o passar dos anos, né? Quando eles começarem a fazer uma coisa um pouco mais substancial, até porque as gerações que estão vindo, eu penso que não vai existir vida sem esse tipo de dispositivo, dessa maneira que a gente vive hoje. Talvez a tendência é piorar, digamos assim, você viver muito mais, espero que não, mas viver muito mais no virtual do que no mundo real mesmo. Eles pelo menos já estão tentando com os óculos, né? A gente vê que ainda não está pegando muito bem, mas pode ser que seja um caminho que todos nós vamos passar por esse caminho no futuro. Uma vez diagnosticado o TDAH, então, o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, qual que é o tratamento? Que tipo de medicamento você entra? E eu queria que você falasse também, se você puder, dos tratamentos de apoio também, né? Que é uma coisa importante nesse sentido, né? Uhum. Então, tem o tratamento medicamentoso, né? Que o medicamentoso seria a base mais de psicoestimulantes, né? Que os mais conhecidos seriam, assim, a Ritalina, o Venvance. Existem outras medicações aqui mais que são fora do Brasil, né? Que é o Aderal também. E está chegando uma nova medicação, que é a tamoxetina no Brasil, né? Então, normalmente são essa a base, né, do tratamento. Mas o tratamento, ele precisa ser, né, medicamentoso, tem uma base, né, a gente normalmente faz a Ritalina ou Venvance da criança, normalmente é pelo peso, né, a gente calcula através do peso, né, para começar uma dose mais inicial, depois a gente vai aumentando, vendo a resposta, né, até conseguir melhorar bastante os sintomas. E também é muito importante a terapia, porque a terapia, as pessoas às vezes acham, não, vou tomar a medicação e vai resolver todos os meus problemas. Isso. Não, às vezes não é assim, né? Porque a pessoa sempre teve aqueles hábitos, e aí começa com a medicação. Os hábitos ela não vai perder, ela tem que ir fazendo, né, uma terapia, identificando, nossa, por que eu ainda não estou tendo uma atenção 100% se eu tomar medicação, né? Então, ela tem treinamentos cognitivos, né, para ir estimulando mais, manter essa concentração, essa atenção mais sustentada, né? Existem esses treinamentos, né, mais cognitivos. E com a terapia, então, é o ideal da medicação, do tratamento mesmo. Tem que ser tratamento concomitante, né? Isso. Multidisciplinar, é isso que você está dizendo também. Isso mesmo. É muito importante mesmo ter, assim, realmente, estou com o meu psiquiatra, né, tratando, tomando a medicação, mas é muito importante continuar com o psicólogo, fazendo esses treinamentos, uma terapia também mais comportamental, né, para dar uma base no tratamento. Rodassa, até quando? Então, isso varia muito de caso a caso. Existem crianças que conseguem, né? A gente vai, faz um tratamento e aí ela vai remitindo esses sintomas e existem crianças que dá para a gente até suspender a medicação, né? E ela seguir a vida, né? Com a terapia. Mas grande parte dos casos ela vai precisar da medicação por mais tempo, né?
E aí a gente vai manejando, porque o TDAH, ele acaba, querendo ou não, puxando alguns outros transtornos psiquiátricos, né? Transtorno de humor, insônia, né? Se não tratados. Até, assim, quem tem o TDAH, às vezes aumenta o risco de ir até para uma dependência, né? Então, assim, é bem melhor a pessoa continuar tratando tudo certinho do que ela não tratar e seguir para o pior caminho, né? Eu já falei algumas vezes em alguns outros podcasts a respeito tanto do Venvance quanto da Ritalina. Já falei isso. Uma coisa que me assustou muito nos últimos anos, falei isso várias vezes aqui, foi que quando teve aula magna na faculdade do meu filho, meu mais velho cursa medicina, e ele me chamou para ir para aula, eu fui para aula magna, para conhecer a faculdade, etc. E eles, no meio da aula, teve um slide que eles puseram, que a direção da faculdade pôs com a foto da caixa do Venvance e da Ritalina. Eles puseram no meio da aula. E, na verdade, o recado era, você não precisa disso. Então, foi uma coisa interessante que me chamou a atenção, que é o seguinte, como que talvez esse tipo de medicamento, por fazer com que você fique acordado, consiga ver o mundo de maneira melhor, fique mais focado, etc. Ele foi, na verdade, ele foi usado para outras coisas que não o que ele foi feito para ser usado e fora desse diagnóstico que nós estamos falando, né? Fora desse tipo de pessoas que não têm transtorno de déficit de atenção, que não tem nada, acaba usando como outro artifício, né? E existe até um documentário na Netflix falando a respeito do Adderall. E falando, eu não sei se você assistiu, um adulto, 20 e poucos anos, falando que tomava enquanto criança e se viciou e etc. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Existem drogas potentes que trazem um grande benefício, mas que às vezes se desvirtua o uso desse tipo de medicamento para pessoas que não precisam usar, na verdade, né? E com finalidades distintas. Eu já falei isso em outras ocasiões, mas confesso que quando eu vi isso numa parede gigantesca para 500 pessoas que estavam lá, me chocou. Porque você não espera ver esse tipo de coisa. E eu entendi naquele momento que seria uma coisa natural de ver nas faculdades hoje, entendeu? Então, o recado para quem está assistindo a gente, isso tem indicação. Tem que ter indicação médica e tem que ser para determinado tipo de patologia, como a gente está falando aqui. Porque senão ele é usado como uma droga qualquer, né? Então a gente tem que ter alguns limites para esse tipo de coisa. E dito isso, eu queria que você falasse, até para a gente já falar um pouco passar para o autismo, eu queria que você falasse a respeito dos desafios e também dos mitos. Talvez um desafio, e por isso que eu puxei esse gancho, é aquela situação do desmame, né? E de retirar o medicamento e etc. Eu queria que você falasse um pouco disso, mas não só isso, né? Eu queria que você falasse um pouco dos desafios e, de maneira geral, até social, né? Dessas crianças ou dos adultos e etc. E também de mito, o que você achar que tenha de mito a respeito respeito desse tipo de doença, que as pessoas falam que de fato não é. Então, se você puder falar um pouquinho, seria bom para esclarecer. Sim. Então, tem muitos mitos a respeito, né, sobre o TDAH. E às vezes a criança só falta umas palmadas, aquela criança, eles falam assim, que tá faltando educação na criança. E não, realmente, né, o TDAH, ele é um transtorno sério, né, que tem um tratamento, mas que muitas pessoas acham, né, eu tô desatento, então acho que eu tenho TDAH. Não, não é assim, né? Muitas coisas podem causar desatenção. Né, uma falta de sono pode causar desatenção, excesso de telas, né, cansaço, ansiedade, depressão, tudo pode causar assim, essa dificuldade de atenção. Então, realmente, teve isso que todo mundo acredita que agora eu tenho TDAH. E não é assim, né? É um diagnóstico sério, que precisa, né, de um tratamento correto, precisa de um segmento. E esse é mais isso, né? E assim, a questão que você também me perguntou, Neto, sobre quais que são os desafios sociais, né? Os desafios sociais é mais assim, como que essa pessoa, criança, vai crescer
sendo, né, tomando a medicação, como que vai ser a vida dela, né? Se ela seguir um acompanhamento correto, tende a ter, né, uma melhora, vai ser uma pessoa que também pode se desenvolver normal. Fica com aquele receio, nossa, então eu tenho TDAH, então eu não vou crescer na vida, eu não vou conseguir passar em uma boa universidade, não vou conseguir desenvolver na minha carreira. E não, assim, existem vários famosos que têm TDAH e pessoas também, né? Que, assim, Conheço colegas com isso. a gente conhece, né? É, sim, Pela vida. e é muito assim, né? Não é uma coisa que vai também tirar, né, todas as Sim, oportunidades da é, pessoa. Se é uma coisa que tem um tratamento e tem um segmento, nossa, com o tratamento a pessoa pode deslanchar mesmo, né? sim. Eu acho que isso é bem legal essa, no final das contas que você disse, é bem legal para as mães que estão assistindo a gente, né? Então, Uhum, se fizer o tratamento e der a atenção necessária para aquilo, né? Como você disse, né? Obviamente vai ter uma vida saudável e vai progredir, né? A gente conhece pessoas assim, por isso que eu estou dizendo, né? Eu conheço médicos assim uhum, e deram muito certo. Então basta a gente dar um pouco mais de atenção para esse tipo de coisa, saber que existe, esse é o objetivo e tratar de maneira adequada. Eu vou passar agora para o nosso segundo tema, que é o autismo, né? Que eu acho que o autismo hoje deve ter muita gente que está assistindo ou que vai assistir a gente por causa do autismo. E é, é, assim como o TDAH aumentou muito nos últimos tempos, e a gente sempre, você sabe que eu sempre pensava, a gente não estuda a fundo esse tipo de coisa, a minha área é oncologia, mas eu sempre pensava, por que que nos últimos anos tem aumentado tanto, né? Talvez você já tenha dado a resposta falando do TDAH, do porquê, né? Porque você falou dos fatores de risco e falou das causas e etc. Então a gente a gente está entendendo um pouco mais o porquê que isso surge. E não é aquela história de que antigamente isso não era nada e hoje todo mundo tem. Não, nós vivemos uma outra época, né? Como disse aqui, eu vivi uma época sem computador e televisão branca e preta. Nós vivemos uhum, outra época, né? Então, para a gente começar a falar do transtorno do espectro autismo, do autista, eu queria começar como a gente começou, seguir mais ou menos o que a gente falou a respeito do TDAH. Queria que você definisse o que é e também falasse dos sintomas. Aí, assim, é lógico que existe o espectro autista. Então, tem aqueles sintomas que são sintomas muito exacerbados e aquelas pessoas que não têm grandes sintomas. Então, se você puder falar de uma maneira mais tranquila para as pessoas entenderem, né? uhum. Sim, então, o transtorno do espectro autista, ele também é um transtorno, assim, de neurodesenvolvimento, que a gente fala. Então, é que sempre vai aparecer os sinais na infância, né? E isso vai acompanhar a pessoa a vida inteira. Então, assim, é um transtorno que ele pode causar algumas dificuldades, né? Para a pessoa, para a criança ou para o adulto, né? Agora a gente, como está falando mais da criança, ela pode ter uma dificuldade, principalmente no desenvolvimento da fala, né? Às vezes pode ter um atraso mesmo da fala. Você vê que aquela criança que já está dando uns 3, 4 anos e ainda não fala muito bem, então é uma das coisas que a gente tem que ficar atento. A dificuldade de interação social também, né? Essa criança às vezes é aquela criança que não olha nos olhos, aquela criança que não interage muito com os outros, vive no mundo dela, né? Aquele mundinho muito restrito dela. E pode ter mais isso, né? Desses sintomas mesmo. Além disso, né, ela também pode ter muita dificuldade de se comunicar, né? Essa parte da linguagem e da comunicação, né, é muito prevalente. Então, ela pode ser uma pessoa mais introspectiva, não conseguir expressar muito bem suas emoções, não entender muito bem o que vem acontecendo, né? Ela vê umas pessoas brigando ou pessoas que estão conversando e não pega muito aquilo de o que está acontecendo. Radassa, deixa eu te perguntar a respeito do diagnóstico em adulto. Você tem feito diagnóstico em adulto? Mas assim, o diagnóstico leve, por exemplo, em adulto, as pessoas te procuram? Sim, realmente. Muitas pessoas me procuram, assim, pensando: meu Deus, será que eu tenho? Será que eu estou no espectro autista? Porque, assim, agora, como aumentou, né? Teve uma diferença agora dessas classificações.
e abriu um pouco, assim, né, dos sintomas, muitas pessoas acreditam que tem, falam, nossa, eu sou mais introspectivo, tenho uma dificuldade, né? E eu faço sim o diagnóstico, mas existem muitos transtornos psiquiátricos em si, no adulto, que também podem parecer o autismo. Diagnóstico diferencial, isso mesmo. Isso, assim, quem é muito ansioso, tem aquela ansiedade social, uma dificuldade de interagir com as pessoas, e isso também é um diagnóstico diferencial importante, né? Tem outros diagnósticos diferenciais, quem tem toque, tem aquela rigidez, né? Não consegue seguir as coisas sem estar no padrão dele, isso também é um diagnóstico diferencial, né? E tem as comorbidades, a pessoa pode ter esses transtornos e também pode estar no espectro autista. Tá? Então, eu fiz questão de perguntar, né? Uhum. Porque hoje em dia você abre, por exemplo, Instagram, né? Ou você vê lá os riozinhos, você vê alguma coisa. 5 características do autista adulto, né? Isso é muito fácil para as pessoas verem e achar que tem aquilo, né? Então, obviamente está popularizando o diagnóstico, mas talvez faça um desserviço na situação de deixar aquela pessoa achando que pode ter alguma coisa, né? Obviamente, se ela chegar até você ou procurar um profissional, foi um ponto positivo, porque pelo menos foi atrás disso. O problema é se guardar para ela e isso fizer algum tipo de mal a ela. Mas é a rede social que a gente tem hoje e a gente convive com isso. Por isso que eu te perguntei, porque é muito comum, acho que você já deve ter visto isso, passar na sua timeline aí, você deve ter visto quando acessa o TikTok, ou mesmo o Instagram, por isso que eu te perguntei. E também por conta do que a gente vê, tal artista teve o diagnóstico depois de uma certa idade, né? E aí, então, falando do diagnóstico, eu queria saber como é feito. Obviamente, você vai falar da parte clínica, mas nós temos aquela situação do autista que tem todos os sinais e também os sintomas do autismo. E depois tem no espectro, o espectro é muito amplo, né? Tem o mais leve. Eu queria que você falasse do diagnóstico de maneira geral, e se você puder falar um pouco a respeito do espectro do diagnóstico, seria interessante, porque eu vou te falar que até eu tenho dúvida nisso. Uhum. O espectro autista agora ele está muito amplificado, né? É. Muito amplo. E assim, do diagnóstico para a gente pegar e falar, nossa, é uma pessoa que está dentro do espectro, ela tem que ter esses prejuízos, né? Prejuízos sociais também, que seria essa dificuldade de comunicação, a dificuldade que a gente chama teoria da mente, que seria isso de entender as situações, como que tá, entender como que está a situação do outro também, né? Tem que ter essa dificuldade social, a da comunicação também, aquela pessoa às vezes que tem uma dificuldade de fala, né? Pode ter até aquilo da tartamudez, que seria a gagueira, né? Ela começa a falar e troca palavras também. Isso, a fala também é uma das coisas. Uma rigidez cognitiva também. O que seria isso? Aquela pessoa que é muito metódica, as coisas têm que ser sempre daquela maneira, que senão, às vezes, ela fica instabilizada com isso, se não seguir daquele jeito, né? E aí, isso também tem que ser de uma maneira persistente, né? Tem que ser mais de 6 meses, tem que fazer um diagnóstico diferencial com outras causas, né? E agora, dentro desse espectro, né, para a gente pegar e falar, nossa, tem um espectro muito grande. Tem os níveis de suporte que eles falam, né? Tem o nível de suporte 1, 2 e 3. Esse nível de suporte 1 seria aquela pessoa que tem um quadro mais leve, né? Que ela consegue fazendo as coisas, mas ela ainda tem muita dificuldade só que ela guarda mais para ela, mas ela, assim, você olha para ela, você até duvida um pouco, fala assim, aquela pessoa é meio diferente, mas ela não consegue pegar e às vezes ter essa questão social que a afeta bastante, né? Então, é um quadro mais leve. O nível de suporte 2, que já precisaria de uma pessoa que cuida, né? E aí, o nível de suporte 2 ele pode estar muito relacionado até uma parte mais intelectual também,
aquela pessoa que tem, às vezes, um intelecto, né? Um nível de inteligência um pouco mais baixo, né? Isso é mais do 2 e do 3. E o 3 é aquela pessoa que é totalmente dependente de um terceiro, né? De um cuidador, que às vezes não consegue fazer alguma coisa, tomar banho, Sozinho. e tudo causa um estímulo muito forte, né? Então, seria mais essa diferença. Certo. Nós falamos em fator de risco e todos os fatores, inclusive o genético, e teve alguns fatores que eles são, na verdade, também são comuns ao tanto do TDAH como do autismo. Então, eu te pergunto também dos fatores de risco e também os genéticos aí, e se, além dos que você já falou no TDAH, se existem outros fatores de risco também para o autismo que a gente não tenha falado lá no TDAH. Porque você falou a respeito de idade, você falou a respeito de drogas na gestação, você falou a respeito também de anóxia, né? Uhum. Então, se é mais ou menos comum, ou se tem outros. Eles são bem similares, né? Desses transtornos de neurodesenvolvimento, eles são quase iguais, assim, né? Mas tem muito uma questão, realmente a parte genética também pega, só que assim, eles dividem alguns genes, né? Não necessariamente que a pessoa que tenha o autismo tenha, assim, pais que sejam autistas ou pessoas de familiares, assim, que sejam autistas, né? O que pode ocorrer são mutações genéticas também, e ele está muito relacionado mais a essas mutações genéticas, não tão forte que nem o TDAH, né? Mas realmente tem uma parte de hereditária, sim. Eu peguei uma paciente recente que ela me falou, a gente estava fazendo uma anamnese até a respeito da doença que ela tinha, e ela me falou, ela me falou que ela tinha, ela me falou do filho autista. E aí ela me falou que ela também tinha. Então obviamente o dela era um pouco mais leve, da criança um pouco mais, tinha um espectro, no espectro acho que ela tinha um pouco mais de deficiência, digamos assim, né? Mas lá, por isso que eu te perguntei a respeito do fator genético, porque eventualmente foi uma situação bem, foi uma situação que chamou atenção, até por conta da conduta. Era um determinado tipo de tumor, a gente tinha que escolher a conduta. Uhum. Então ia de encontro com a prole, etc, sabe? Por isso que a gente chegou nessa conversa a respeito do autismo, mas você vê que é uma coisa que não é incomum, né? Você Uhum. de maneira até comum, e às vezes o pai não foi diagnosticado. Isso também, o pai ou a Uhum. mãe não foi diagnosticado. Isso também faz parte do nosso dia a dia, né? A respeito do tratamento, então, queria que você falasse um pouco. O tratamento do autismo, ele é mais medicamentoso? Ele é mais uma abordagem do tratamento? É mais com terapia, com terapias e etc? Ou é multidisciplinar, como a gente viu Então, no TDAH? uhum. O tratamento do autismo, ele é um pouco diferente do TDAH, porque o que acontece? Do TDAH tem uma medicação Medicação, isso, exato. específica, né? Já do autismo, tem algumas medicações que são indicadas, porém não são específicas para ele, né? Então, é um tratamento muito mais multiprofissional do que do autismo em si. O do autismo, o que acontece? Quando a gente vê uma criança, né, tem um diagnóstico precoce, né? Essa criança precisa ser estimulada. Então, desde o início, eu tenho que fazer uma fono para ir desenvolvendo a fala, tem que fazer, né, uma terapia mais voltada, às vezes, à psicomotricidade, melhorar aquelas questões mais do desenvolvimento em si, né? Uma terapia também com um psicólogo para o quê? Ela ir melhorando essa flexibilidade, né, que às vezes tem muita rigidez. Então, é um suporte mais multiprofissional Certo. mesmo. Existem algumas medicações que são mais específicas realmente para o autismo, que são assim, no caso de que as crianças às vezes têm uma dificuldade de, às vezes, ficar agressiva, né? Quando quebra aquela rotina dela, ela ter crises de agressividade. Então, existem, né, medicações que são mais para isso, e para as comorbidades também, né? Isso é o subtipo do autismo, que é aquele autismo mais grave, que a criança tem crise de agressividade mesmo.
Mas aquelas que a criança fica muito mais naquele mundinho dela, muito introspectiva, existem outros tipos de medicação, né, que a gente pode ir abordando. Recentemente eu li uma reportagem falando a respeito, vou até jogar um pouco de lenha na fogueira a respeito da cannabis, né? Hum. E vou até trazer aqui alguma colega, alguém para a gente falar a respeito da cannabis que veio muito nos últimos tempos, está sendo muito usado. Eu acho também que é legal a gente direcionar, né? Porque parece que assim, serve para isso, serve para aquilo, serve para aquilo outro. Então é legal, vou fazer alguma coisa nesse sentido para a gente direcionar de uma maneira com literatura, né, para amparar no que existe hoje, né? Mas enfim, eu li uma reportagem a respeito da cannabis no autismo e coincidentemente eu estava atendendo uma paciente que também, uma outra paciente que também mãe de autista e ela uma pessoa muito competente, trabalhou comigo, não é médica, mas trabalhou comigo por um tempo. E ela falou para mim que o filho dela com a cannabis tinha melhorado muito. Então eu queria que você falasse um pouco se você tem experiência se de fato é isso mesmo, se é essa situação da cannabis que está entrando e a gente já não sabe muito bem como vai ser, ao certo, em que pese que tem estudos, né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Então, a respeito, né, da Da cannabis e cannabis. do tratamento do autismo, normalmente o tratamento que tem um embasamento maior são mais da base assim dos antidepressivos, dos antipsicóticos para a gente pegar e manejar, né, às vezes essas situações que a criança tem uma agressividade e tudo mais, e tem até uns estabilizadores de humor, né, que também podem ser usados. A cannabis, né, que é agora, que tá tendo muitos estudos a respeito, ela é uma opção, mas normalmente assim, a gente tenta alguma coisa, né, que tem mais embasamento mesmo, porque Sim. ainda mais como quando a gente fala que é uma criança, normalmente tem os períodos de poda neural, né? A cannabis ela é melhor depois de uma certa idade que já teve a poda neural, que já teve todo o desenvolvimento, né? Assim, mais dessa parte neural. Então, assim, é uma opção, só que quando as outras já foram mais esgotadas, Eu acho que assim. nós estamos mais ou menos no mesmo patamar. Na oncologia é mais ou menos assim, entendeu? Isso. Nos Estados Unidos começou muito antes na oncologia. Me lembro de estar indo uma vez para Chicago faz uns 10 anos atrás, numa das ASCO, e sentou do meu lado um oncologista. A gente conversou muito a respeito disso porque ele tratava, só que ele tratava nos Estados Unidos. E aí chegou no Brasil. Eu particularmente não prescrevo, eu indico, se você estiver querendo, fala com determinada pessoa, com determinado médico que fez pós-graduação para isso e costuma tratar e está familiarizado. Mas eu acho que você resumiu bem. Na oncologia está do mesmo jeito, entendeu? Se você não consegue, por N fatores, talvez você lance mão da cannabis. As nossas drogas, por exemplo, para dor, são drogas que causam muitos efeitos colaterais, né? A morfina, por exemplo, ela causa, o tramal, a morfina causa obstipação, tira fome, etc. E o paciente com câncer é um paciente que já está debilitado, entendeu? Mas, de maneira geral, a minha conduta está bem semelhante à sua mesmo. Eu puxei a cannabis porque é só para dar uma aquecida mesmo Uhum. na conversa. Vamos falar um pouco da inclusão, então, tanto no ambiente social como no familiar também, dos autistas. Então, a inclusão, né, com o diagnóstico e a inclusão é muito importante, né, para inserir a criança e o adulto na sociedade mesmo e ele conseguir participar das coisas, participar das atividades, né. E Quanto mais a gente colocar a criança em escola, por exemplo, normal, mas que esteja habilitada para fazer isso, é melhor, né? Sim, com certeza. Ela precisa de uma inclusão, né? Exatamente. Essa criança precisa saber pegar assim, ter habilidades sociais com relação a outras crianças, saber se portar e ir criando, né, vínculos com outras crianças. Então, assim, é sempre importante a criança estar numa escola e aí nessa escola a gente às vezes solicita um professor auxiliar, né? Porque a gente pegar e excluir e colocar essa criança em outra escola, né? Uma escola especial. Alguns casos ela realmente precisa, né? Às vezes casos mais graves, né? Ela precisa de uma escola especial. Mas normalmente a gente pode fazer essa inclusão também em todas as escolas, né?
Tem mesmo. Na escola do meu filho mais novo, inclusive na formatura, tinha uma criança com autismo e inclusão normal. Os meninos abraçavam e tinha uma coisa que eu achei muito, muito legal mesmo. E eu acho que todas têm hoje, né? Eu só acho uma coisa muito legal. A gente evoluiu muito nessa situação. Existe na intersecção, então, existe crianças e adultos com TDAH e autismo junto, né? Fica mais difícil fazer o diagnóstico, fica mais difícil tratar. Qual que é aí o desafio quando você vê isso? Ou não é fácil fazer o diagnóstico e demora um pouco mais para fazer? Como é que você encara isso? Sim, realmente existe, né, esse diagnóstico dos 2 transtornos, porque eles estão bem associados, Sim. né. E assim, é um desafio né, mais para o paciente mesmo, um desafio para o profissional, porque normalmente a gente tende a puxar mais, se essa criança ela está mais voltada para o autismo, se os sintomas dela estão mais voltados para o TDAH, para a hiperatividade, né? A gente tende a pegar e classificar, assim, realmente, tem um transtorno do espectro autista, mas também tem a comorbidade do TDAH. Mas, assim, realmente elas existem e é um desafio, mas a gente sempre está aí para superar. Existem muitas pessoas e pacientes que fazem e têm um bom tratamento, né, que melhoram e remitem os sintomas, e a gente vê de acordo com o paciente, né? A gente na psiquiatria a gente é mais maleável. Vai vendo, é um paciente às vezes que é mais desatento, você vê que às vezes, aquele autista que é um pouco desatento, não presta atenção na escola e tudo mais, a gente pode pegar e passar sim um psicoestimulante para ele, ou não, aquele autista que às vezes é mais agitado, também tem essa questão da hiperatividade. A gente pensa, não, esse às vezes está precisando mais de um antipsicótico, no caso, assim, que são, a gente fala antipsicóticos, só que a pessoa normalmente assusta, fala assim, meu Deus, essa medicação é muito pesada. Mas não, assim, esses antipsicóticos já têm muitos estudos, né? Que seriam, no caso, a risperidona e o aripiprazol, que são mais usados, né? E eles melhoram bastante a rigidez, a agitação da pessoa, do paciente, né? Então, a gente faz isso. É mais um tratamento maleável, a gente vai de acordo com os desafios mesmo. Muito bem. Para a gente já ir caminhando para o fim, acho que foi uma conversa bem legal e do jeito que a gente dividiu a conversa aí, eu acho que ficou bem didático. O objetivo de fato era esse mesmo. Vamos falar um pouco, queria que você falasse um pouco da sua experiência e assim, o que a gente pode dar de dica tanto para os pais quanto para os educadores, assim, né, que convivem tanto com o TDAH como o autismo também. A dica para os pais é sempre assim, continuar nessa luta, na batalha, realmente, foi num profissional, às vezes ficou com uma dúvida, né, ficou com um receio, aquele profissional não deu tanta segurança, procure outro, né. Falou assim: "Nossa, já esgotou todas as oportunidades que a gente fez". Não, na medicina a gente está sempre procurando várias coisas, né. Então, sempre procurar ajuda de profissionais mesmo. Às vezes o pai fica receoso, a criança às vezes não está desenvolvendo muito bem, piorando. Então, sempre pregar e procurar ajuda mesmo, né. E a respeito dos educadores, professores e etc, porque eu acho que isso também, se a pessoa não tem um bom preparo, né, isso deve ser um grande desafio, né? Sim, com certeza. Dos educadores, realmente é muito desafiador, né? Você tá lá, vê uma criança em crise, uma criança que fica agitada, que não colabora. Então, assim, né, dessa parte dos educadores é mais ser compreensivo, ter paciência, solicitar os pais, né? Às vezes chamar os pais para conversar a respeito, colocar os desafios, né, que estão sendo vivenciados, Sim. né? E aí ter essa conversa, falar abertamente, né, falar: não tá dando certo, às vezes seu filho não tá, desenvolvendo muito, tá desatento, acho que ele tá E precisando procurar de uma entender mesmo, ajuda". né? Isso, Procurar entender a doença, né? sim. É, Para a gente finalizar, toda vez que eu chamo as pessoas aqui, a gente sempre tenta falar um pouco a respeito de avanços. Você viu, tanto que na semana que passou, a gente fez uma aula sobre avanços agora na oncologia e falei de 8 trabalhos, e a oncologia está sempre assim, né?
Sobre os avanços no tratamento tanto do TDAH quanto do autista. O que você vê? Qual que são, que existem drogas promissoras? O que vai mudar daqui para frente? Nossa, eles estão tendo bastante avanços, né, na medicina e na psiquiatria, nessa parte mais até comportamental mesmo. Existem muitas opções de medicação, né? A gente vê muitas inovações mesmo, novos estudos que estão sendo feitos com novas medicações, né? Antidepressivos, psicoestimulantes, cada vez mais sendo usados e trazendo respostas promissoras mesmo, né? Existem alguns avanços de novas medicações, por exemplo, a lurazidona, que é uma outra medicação que está sendo estudada para o autismo, né? Então, existem, assim, vários avanços, tanto da parte medicamentosa e como de terapias Isso, também. exatamente. Das terapias, né? Essas terapias que auxiliam tanto a pessoa autista como a pessoa que tem o TDAH trabalhando cada vez mais essa parte mais cognitiva, trabalhando as habilidades sociais também, né? A cada dia tem novos estudos sobre novas terapias. Então, assim, existem cada vez mais oportunidades e avanços a respeito, né, desses transtornos de neurodesenvolvimento. Bom, Hadassa, olha, eu queria te agradecer muito de você estar aqui com a gente e antes de finalizar, eu sempre deixo aí um espaço para as considerações finais, porque às vezes a gente esquece de falar alguma coisa e etc. Então, vou abrir o espaço para você, se quiser falar alguma coisa, considerar alguma coisa que a gente não falou, né? Senão, eu te agradeço profundamente o seu tempo de ter vindo aqui. Acho que foi extremamente esclarecedor o que a gente fez aqui e vai ajudar muita gente, viu? Uhum. Uma coisa, Neto, que eu vi que, assim, dessas considerações que eu não havia me falado, e é muito a respeito de mim mesmo, como profissional, porque assim as pessoas acreditam que um psiquiatra, como que é a formação de um psiquiatra, né? Para você ser psiquiatra, tem que fazer uma residência médica, ficar 3 anos na residência, né? E assim, uma residência que a gente aborda várias questões, né? Aborda vários temas, né? A gente vê desde do idoso para a criança, para o adulto, casos de dependência, casos, né, depressão, ansiedade. Então, um médico psiquiatra, ele vê a psiquiatria é muito ampla, né? Sim. Vê o indivíduo também como um todo, porque tem muito receio, acho que ainda a população fala assim, meu Deus, o médico psiquiatra é um médico de louco, eu não vou nesse médico. Eu falo muito isso, olha, eu acho que o senhor devia ir e tal, aí eu sempre falo, olha, não é médico de louco, tal, o psiquiatra ele faz isso, a gente explica, né? Porque existe mesmo preconceito, e é muito importante você falar da sua formação, você é médica, você fez residência em psiquiatria, você tem seu título de especialista. Isso eu acho que a gente tem hoje que exaltar muito, né? E você que está procurando um médico, você tem que ver esse tipo de coisa, porque você não pode entregar a sua vida na mão de quem não tem uma boa formação, não é assim? Isso mesmo. É isso aí. Te agradeço muito, tá? Muito obrigado. Tenho certeza que novas oportunidades surgirão aqui e tenho certeza que não demora muito, você vai estar com a gente. Então, queria te agradecer novamente e quero agradecer você que chegou até aqui com a gente e dizer que essa nossa conversa ela vai estar disponível no YouTube da Oncoprime e nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como o YouTube da Oncoprime do Oncocast, do meu, também vai estar disponível no Instagram. E a doutora Hadassa também nas redes sociais dela, ela vai disponibilizar essa nossa conversa aqui, não é? Uhum. É isso aí. Então, muito obrigado. E a semana que vem tem mais. Não perca que toda semana tem muita informação, muito assunto bom e muita informação de qualidade para você. Um bom final de semana. Muito obrigada.